Da onde veio essa vontade de ser voluntário? Porque isso, Sim. porque, né, no nosso caso, né, a gente se conhece, né, compartilha, comunga Da mesma coisa. da mesma, Da da mesma mesma, causa. da mesma causa. Isso não nasce em todo mundo, Sim. né? É, para você chegar na PAI e fazer toda a sua história ali, né, ou parte da sua história, ser o primeiro tijolinho, né, de Foi uma mesmo. grande fundação, Foi a minha base. onde nasceu? Com certeza da minha mãe, da minha Por família. quê? Eu venho de uma família muito simples, um pai pedreiro, uma mãe professora. Minha mãe é evangélica, meu pai não era cristão, mas a minha mãe sempre ela exerceu esse papel de voluntária. Ela sempre visitou hospitais, ela sempre se preocupou, mesmo não tendo muito, ela sempre nos ensinou a dar, a dividir aquilo que nós tínhamos. Então, nós tínhamos um momento da nossa, nós éramos em 5, e minha mãe, eu do meio, e minha mãe, eu lembro que minha mãe muito carinhosa, muito, muito carinhosa. Meu pai já durão, por ser rústico, Sim. né? E um analfabeto, mas trabalhou muito a vida toda para sustentar os seus filhos, com muita dignidade. Legal. Nos ensinou muitos valores, mas a minha mãe, ela despertou, eu falo que a minha mãe, ela despertou em mim, e eu acho que em todos os meus irmãos, né? Ela sempre usou palavras onde ela mencionava onde nós poderíamos estar. Eu falo que minha mãe, ela, às vezes, nós estávamos, eu até comentei, não faz nem faz pouco tempo que eu fiz esse comentário. Às vezes nós íamos jantar e tinha só ovos. E aí ela fazia 3 tipos da mistura do ovo, ela fazia 3 misturas. Então ela fazia o omelete, um mexido e um outro tipo com ovo, com legumes. E ela colocava na mesa, ela fazia muita questão de arrumar a mesa. Então ela colocava os talheres, os pratos, não tinha às vezes todos os copos, Sim. Então era de massa de tomate. E ela fazia questão de colocar, ela fazia crochê, então nós tínhamos guardanapo de crochê. E minha mãe, ela sempre, ela fazia muita questão da hora, pelo menos uma refeição nós tínhamos que estar juntos. Era tradição, né? Era. Então meu pai, como trabalhava o dia inteiro, então de dia não dava, almoço não dava, mas à noite, às 19 horas... Todos na mesa. Todos na mesa. E então, por muito tempo, assim, a minha infância toda, que não foi muito fácil, mas eu não tive nenhum tipo de trauma e nem tristeza. Eu tive um pai alcoólatra, não violento, mas que bebia, saía do trabalho, bebia e ia para casa, e minha mãe recebia com muita alegria. Então eu fui entender que meu pai era um alcoólatra com 10 anos, a idade do meu filho. Aliás, um beijo, Felipe. E por que eu estou até mencionando? Porque eu vou chegar no voluntariado. Minha mãe nunca deixou a tristeza invadir nosso jantar. Eu me lembro de situações de meu pai demorar para chegar, né, para jantar. E às vezes o tempo armava de chuva. Ela sabia que na certa ele parou em algum bar. E ela começava a nos adiantar alguma coisa para comer. Mas ela falava, olha, nós vamos esperar o papai, porque é importante nós jantarmos junto. E eu cresci muito com essa necessidade de mesa. Quando você falou em mesa, eu achei Legal. muito interessante. Porque esse partilhar de mesa, eu faço questão com os meus filhos. E são coisas assim que hoje eu, até como educadora, entendo o quanto é importante a caixinha de lembrança. Sim. Todos nós temos caixinha de lembrança. E a minha mãe, assim, ela foi fundamental, né, nessa formação, porque quando nós tínhamos alguma situação, e às vezes não era fácil, nós íamos para a igreja num domingo, e não tinha querer, sabe? Todos nós íamos, né? Tanto que ela falava, ainda você não escolhe, né? E acho que foi a melhor coisa que ela fez na minha vida, foi plantar essa semente no meu coração. E ela sempre levava, tinha um cesto na porta da igreja, e ela levava algum alimento. Ela nunca foi para a igreja de mão vazia. E ela sempre falava para nós, quando você for na casa do seu pai, você tem que levar alguma coisa.
E aí eu comecei assim, né, fui crescendo. Todos os meus irmãos, ela sempre mencionava que nós tínhamos talento, que nós tínhamos dons. E aí eu sempre fugi um pouco de algumas coisas que ela falava. Eu tenho um irmão que eu perdi um irmão faz 2 anos, né, de Covid. Esse meu irmão é pastor. E ela já sabia que ele era pastor de menino. Ela falava, olha, o Fran vai ser pastor, o Fran vai ser evangelista, pastor, a Súliva vai ser pastora, que é inclusive minha pastora, um beijo. E a Simone, ela tem um projeto, e eu falar, não quero saber o que eu quero, não sou nada ainda, não vem me colocar esse peso dessa responsabilidade. Mas ela lançava, nos 5 filhos, ela sempre lançou palavras de bênção na nossa vida. Legal. E aí nós também não tínhamos muita opção, né, de fazer visitas. Então ela sempre era a primeira pessoa a demarcar as casas que ela tinha que visitar, com pessoas doentes, ou em hospitais, ou em orfanato. Então nós recebíamos em casa, né, às vezes crianças de orfanato, e aí eu fui crescendo com esse olhar. E eu tinha uma grande vontade, né, porque ela sempre falava assim, isso que eu faço é muito pouco, vocês vão fazer muito maior, vocês vão fazer mais. E aí eu lembro de coisas que ela falava assim para mim, olha, quando você for viajar para fora, quando você for participar de alguma reunião, quando você sentar com pessoas importantes, eu achava aquilo tópico. Eu falava, mãe, não, quando vocês fizerem uma faculdade... Tá fora da minha realidade, totalmente, né? Fora. Então ela fazia muita questão. E isso eu vejo que a terra fértil, a semente boa em terra fértil dá fruto. Dá frutos. Dá fruto, né? Dá frutos. Ainda mais quando a mãe abençoa, dá mais fruta ainda, né? É verdade. Lá atrás, talvez a gente não tenha esse olhar, vamos falar assim, né? Quanto criança, a criança, ela vive do quê? Ela vive de imaginação, ela vive de brincar, que é um direito da criança. Sim. Né? Sim. Quando falar de criança, meus olhos sempre brilham, porque é um direito da criança, a criança tem que brincar, a criança tem que ser feliz. A gente não carrega esse peso, essa responsabilidade. Mas a mãe sempre já tem aquele olhar, Sim. né? Olha, minha filha vai ser isso, meu pai falava muito isso. Meu pai já tinha até a profissão que ele queria para mim. Ah, sim. Eu não tive a profissão que ele queria, mas como eu dei continuação à minha família, a minha filha foi lá e fez o gosto dele, né? Se formou no que ele queria. E isso, Simone, traz sim. Eu costumo dizer que Deus prepara tudo, então lá atrás já estava designado, Deus já sabia, né? Na vida da gente já tem um propósito. E você foi preparada para isso. Fala, pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!